conversando sobre ecologia. Você já percebeu que os seres vivos estão praticamente em todos os cantos do planeta? Quase não existe lugar na Terra onde não encontramos vida. Mas você já se perguntou como essas espécies se distribuem, quantas existem em cada ambiente e como elas interagem entre si e com o meio? Pois é exatamente isso que a ecologia estuda. Apesar de ser uma ciência relativamente jovem, surgiu na segunda metade do século XIX, ela é fundamental para compreendermos a vida no planeta e também para melhorar nossa própria qualidade de vida. Afinal, quando entendemos como os ecossistemas funcionam, podemos preservar espécies e garantir equilíbrio ambiental. Para começar a entender ecologia, precisamos falar sobre os fatores que afetam os seres vivos. Eles se dividem em dois grupos. Fatores abióticos, tudo aquilo que não tem vida, mas influencia os seres vivos. Sabe quais são? A temperatura, a salinidade, a pressão, a luz, o pH, a água disponível e os nutrientes minerais do solo. Fatores bióticos, os próprios seres vivos e as interações entre eles. Aqui entra a competição por espaço, alimento, água, abrigo, e também a cooperação, como no caso dos insetos que polinizam flores. Interessante, não é? Tudo no ambiente, vivo ou não, influencia a sobrevivência das espécies. Agora, deixa eu te perguntar, onde uma espécie vive? Esse local é chamado de habitat. É nele que ela encontra tudo o que precisa para sobreviver e se reproduzir. A temperatura ideal, a luz adequada, a quantidade certa de água e até os nutrientes necessários. Quer um exemplo? O habitat de uma perereca pode ser uma floresta úmida e quente, cheia de chuvas ao longo do ano. Ela pode viver entre as folhas das bromélias ou nos galhos altos das árvores, onde encontra água acumulada e insetos para se alimentar. E sabe o que é o biótopo? É o local onde vive uma comunidade inteira, o conjunto de várias espécies, não apenas uma espécie como no habitat. Agora vem uma ideia bem legal. Cada espécie desempenha um papel específico no seu ambiente. Esse papel é chamado de nicho ecológico. Ele envolve tudo, como o organismo se alimenta, onde se abriga, como se reproduz, quais recursos utiliza e até como interage com outras espécies. Por exemplo, uma ave que voa até o topo das árvores para comer frutos, ou um morcego que se alimenta do néctar das flores. Tudo isso faz parte do nicho. Além disso, o nicho inclui os fatores ambientais para os quais a espécie está adaptada: faixa de temperatura, luminosidade, quantidade de água, locais para fazer ninhos, e assim por diante. E sabe o que mais? Cada espécie tem limites de tolerância aos fatores ambientais. Imagine um peixe que vive em lagos tropicais. Ele pode sobreviver entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius, em pH ácido entre 4 e 6, e com certa quantidade de oxigênio dissolvido. Se esses valores saírem do limite, ele pode morrer. Por isso, chamamos esses fatores de fatores limitantes. E quando duas espécies querem o mesmo nicho? Aqui entra um princípio muito importante: o princípio da exclusão competitiva, também chamado Lei de Gauss. Ele diz o seguinte: duas espécies não podem ocupar exatamente o mesmo nicho por muito tempo. Sabe por quê? Porque elas acabam competindo de forma tão intensa que uma delas pode desaparecer. Foi isso que o ecólogo russo Georg Gauss demonstrou em laboratório. Ele colocou duas espécies de protozoários, Paramecium, em um mesmo tubo com o mesmo alimento. Resultado? Uma delas acabou extinta porque não conseguiu competir. Na natureza, isso também acontece, mas a espécie que está em desvantagem pode tentar escapar, migrando para outro ambiente ou mudando seus hábitos para ocupar um nicho diferente. Resumindo a nossa conversa, temos que a ecologia estuda como os seres vivos se distribuem, interagem entre si e com o ambiente. Temos fatores abióticos, não vivos, e bióticos, seres vivos e suas interações. O habitat é o endereço de uma espécie, o biótopo, o endereço de uma comunidade. O nicho ecológico é o papel da espécie no ambiente e inclui tudo o que ela faz para viver. Quando duas espécies ocupam o mesmo nicho, temos competição e pode ocorrer exclusão de uma delas, Lei de Gauss. Até nossa próxima conversa!